Bom, a questão lá do menino que supostamente foi flagrado tentando roubar uma bicicleta e depois um tatuador e seu amigo, seu colega, pegaram esse menino e forçadamente, pelo que pode-se compreender no vídeo, inscreveram na testa dele em tatuagem, com aquela agulha de tatuagem, escreveram: "Sou ladrão e vacilão". É óbvio que isso foi forçado, o menino não estava lá por livre, espontânea vontade. Há várias evidências disso, há um vídeo documentando isso, essa prova do vídeo, esse flagrante. Contudo, esse evento está despertando novamente a polarização, essa bipolarização nas redes sociais. De um lado, grupos que estão revoltados porque esse tatuador e seu colega fizeram isso, e do outro lado, pessoas revoltadas porque o tatuador e seu colega já foram presos, e revoltadas porque outras pessoas estão revoltadas com o que eles fizeram com um bandido. A bipolarização de sempre já está dada. De um lado, há pessoas que acham que seria muito válido e algo que deve ser reconhecido também como reivindicação de que um bandido que estava tentando furtar uma bicicleta deve responder por isso, deve ser penalizado por isso, assim como também é justo reivindicar que haja penalização para o torturador e seu amigo que... Torturador, estou colocando como torturador mesmo, porque de alguma forma configura torturas. No caso, o primeiro crime, se for comprovado, é a tentativa de furto. No segundo caso, parece que o segundo crime é tortura. Não vou adentrar muito especificamente nessa questão, mas vou adentrar em uma questão que um colega me fez por meio de mensagem no Facebook, e a questão dele era qual? Esse menino sabia o que estava fazendo? Parece que esse menino sabia o que estava fazendo, ele tinha condições, ele tem condições de saber o que estava fazendo. Logo, ele tem condições de pagar pelo que ele fez. Ele deve ser penalizado e não deve simplesmente ser mostrado para a sociedade como alguém que está doente, que tem uma drogadição. A questão dele é essa: se ele deve ser imputável ou inimputável, se ele tem condições de pagar pelo que fez ou não. Para saber se ele tem condições ou não de pagar pelo que ele fez, ele deve ser avaliado. Assim que ele foi encontrado, não sei se já foi encontrado, assim que ele foi encontrado, ele deve ser avaliado. Deve ocorrer uma avaliação biopsicossocial dele. Ele deve ser avaliado nesses termos por profissionais qualificados, profissionais que façam uma avaliação fisiológica. Então deve ser avaliado quanto à possibilidade dele ter alguma disfunção detectável com algum exame médico laboratorial, mas ele deve ser avaliado também em termos psicológicos, psiquiátricos, em relação ao seu juízo de realidade, se está preservado ou não, se ele de alguma forma compreende o que estava fazendo, quais são as consequências de seus atos. Porém, existe a questão da reabilitação, a qual é um direito. É um direito de qualquer cidadão, não importa qual seja a condição, mesmo que tenha cometido um crime até mais grave do que esse. A tentativa de reabilitação tem que estar presente. E mesmo quando pensamos em termos inclusive do que existe hoje de mais progressista, que é a reforma psiquiátrica, que é a concepção dos centros de atenção psicossocial, dos CAPs, mesmo nesse tipo de concepção, se houver transtorno mental, se existe transtorno mental nesse processo de reabilitação, é importante que o sujeito conheça as consequências de seus atos, que ele de alguma forma lide com as consequências de seus atos, que ele sinta um pouco, pelo menos, o peso das consequências de seus atos. Não sentir nem um pouco isso, ou não haver nenhum nível de pagamento de pena, não se pagar absolutamente nada, não ser considerado nem um pouco responsável pelos próprios atos, não é bom para a reabilitação, não é bom para que o sujeito se recupere de seu transtorno mental. Obviamente, em muitos casos, o juízo de realidade do sujeito já está tão comprometido. O comprometimento do juízo de realidade tende a comprometer bastante o autocuidado, tende a comprometer muito como o sujeito está levando a própria vida e fazer com que ele se exponha a muitos riscos, assim como exponha outros a muitos riscos. Então, o comprometimento muito sério do juízo de realidade, do que é a realidade, do que está acontecendo, de não saber exatamente o que está acontecendo, inclusive com o comprometimento da orientação temporo-espacial. O sujeito está muito confuso em relação a onde está, que dia que é da semana, que dia do mês, que horas são, o que está fazendo, e no caso tem-se muitas vezes transtorno confusional também. Se estiver numa situação tão grave assim, há comprometimento, como eu falei, do autocuidado. Havendo comprometimento do autocuidado, a pessoa tem muitos prejuízos. Prejuízos para a própria vida, prejuízos para a própria saúde, para a própria aparência. Então, essa pessoa já está
tendo um comprometimento muito grande de toda a sua vida, da sua própria saúde. Nesse tipo de situação, a imputabilidade não revela muitos benefícios nem para a sociedade nem para o próprio sujeito, porque esse sujeito já está sendo muito penalizado pelo próprio transtorno mental do qual padece. Não sabemos o que está ocorrendo com aquele menino, ele não foi avaliado, não sabemos qual é a sua condição de saúde, então não é possível se afirmar se ele deve ou não pagar ou em que medida ele deve pagar pelo que ele fez, se é que ele fez. Então, finalizando, quero reiterar que há ainda a necessidade de avaliação. É somente a partir da avaliação, uma avaliação que não seria feita por somente um profissional, mas uma avaliação multiprofissional, uma avaliação interdisciplinar, é que vamos saber o que está se passando na vida daquele rapaz, como é que está a sua saúde, e a partir disso, somente a partir de pareceres, de laudos, de discussão, de supervisão, de discussão interdisciplinar, muitas vezes, é que vamos conseguir definir qual é o nível de imputabilidade em que ele se encontra e se ele de fato cometeu, que ainda não há provas conclusivas disso, dele ter cometido ou não o delito do qual ele está sendo acusado. Por enquanto ele é um suspeito, então é a partir desses dados que os profissionais envolvidos nessa questão, sejam envolvidos em nível jurídico, sejam aqueles que estarão envolvidos em nível de saúde, de profissionais de cuidado e da saúde, esses profissionais é que irão definir qual é o nível de imputabilidade, se esse sujeito de fato estava cometendo os crimes dos quais ele está sendo acusado. Então é dessa maneira que as coisas irão se configurar. Tanto o tatuador como o seu amigo têm direito a ampla defesa, assim como o próprio menor de idade, assim como esse rapaz. Por enquanto são acusados de alguns crimes. Obviamente que o vídeo é uma prova documental, uma prova de forte evidência que, para, no caso aí, uma condenação, colocam o tatuador e seu amigo em muito piores condições do que o próprio menor de idade, que é acusado também de um crime. Porém, as pessoas precisam aprender que justiça não é justiçamento, que o próprio tatuador fez não é justiça, é justiçamento. E mesmo que o rapaz estivesse tentando furtar na bicicleta, ele não tinha o direito de fazer aquilo, ele cometeu um delito, aquele delito... muitos estão apontando como um delito que pode ser configurado como tortura, então ele está possivelmente já sendo acusado juridicamente, legalmente de tortura. Se eles detiveram o rapaz no momento que o rapaz estava tentando roubar uma bicicleta, eles deveriam simplesmente ter chamado a polícia, ter contido o rapaz até que a polícia chegasse, e aí sim as providências legais estariam sendo tomadas da melhor forma possível, da forma mais adequada. Em um Estado democrático de direito, o monopólio da penalização é do Estado. Então por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, curta o vídeo, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Obrigado por sua audiência e até a próxima.